Você já imaginou um mundo onde as pessoas viviam por séculos, onde a humanidade caminhava lado a lado com o divino e onde os mistérios eram tão profundos que desafiavam nossa compreensão atual? Um mundo de gigantes, de um céu repleto de umidade que protegia a terra e de um tempo onde a conexão entre o homem e Deus era direta e pessoal. Este é o mundo antes do dilúvio. Um tempo esquecido, mas que deixou marcas profundas na história da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar os mistérios desse período fascinante, revelando curiosidades baseadas na Bíblia, na história e até mesmo na ciência. Prepare-se, pois o que você descobrirá mudará a forma como você enxerga o passado e, talvez, o presente. Antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Juntos, vamos desvendar esse capítulo extraordinário da história humana. Agora, vamos mergulhar fundo no mundo antediluviano. O primeiro aspecto que chama a atenção no mundo antes do dilúvio é a longevidade das pessoas. Imagine viver por quase 1000 anos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Matusalém, avô de Noé, atingiu a impressionante marca de 969 anos, tornando-se o homem mais longevo de todos os tempos. Noé, o construtor da arca, viveu 950 anos. Mas por que essas pessoas viviam tanto? Muitos estudiosos acreditam que o ambiente da Terra era significativamente mais favorável. A Bíblia sugere a existência de uma camada de vapor que envolvia o planeta, protegendo da radiação solar e criando um clima ideal. Isso teria contribuído para a saúde e longevidade humanas. Quando o dilúvio aconteceu, essa camada teria se rompido, trazendo as chuvas torrenciais que inundaram a Terra. O mundo mudou drasticamente. O clima tornou-se mais frio e seco, a radiação começou a impactar os organismos, e a expectativa de vida diminuiu drasticamente. Outro ponto fascinante é a interação entre Deus e os humanos nesse período. A Bíblia descreve como Deus conversava diretamente com figuras como Adão, Eva, Noé e Enoque, dando-lhes instruções, advertências e promessas. No entanto, nem tudo era harmonia. Gênesis menciona os filhos de Deus e as filhas dos homens, cuja união gerou uma raça de gigantes, os Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus? Algumas interpretações sugerem que eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Esses seres, ao se misturarem com humanos, criaram híbridos de força descomunal, mas também de grande maldade. Esses Nefilins teriam desempenhado um papel central na corrupção e violência que dominaram o mundo, provocando a ira de Deus. A corrupção da humanidade atingiu níveis insustentáveis. A Bíblia relata que a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Deus, entristecido com a criação, decidiu destruir tudo o que havia feito. Mas havia um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor, Noé. Noé foi chamado para uma missão extraordinária. Ele deveria construir uma arca, um refúgio para sua família e para os animais que seriam preservados. Seguindo as medidas exatas dadas por Deus, ele levou cerca de 120 anos para concluir a obra. Durante esse tempo, pregou arrependimento, mas foi ignorado e ridicularizado. E então chegou o dia. As fontes do abismo se romperam, as janelas do céu se abriram, e a chuva caiu incessantemente por 40 dias e 40 noites. Toda a terra foi coberta pelas águas, e apenas Noé, sua família e os animais na arca sobreviveram. Após intermináveis dias e noites à deriva, enquanto as águas cobrindo o mundo transformavam a paisagem outrora familiar em um vasto e silencioso oceano, a arca finalmente encontrou descanso. O lugar onde ela se deteve era tão imponente quanto o ato que a havia conduzido até ali, os montes de Ararat, suas alturas ainda resplandecentes em meio à calmaria pós-tempestade. Era como se o próprio mundo, em um último suspiro de beleza, erguesse esses montes como testemunhas do recomeço. Noé, em sua silenciosa contemplação, compreendeu que o tempo da espera havia chegado ao fim. Ele abriu uma janela da arca e, com mãos cuidadosas, soltou uma pomba.
A pequena ave cortou o céu ainda impregnado pela umidade da tragédia recente. O bater de suas asas parecia um eco da vida que insistia em prevalecer. Quando retornou, trazendo no bico uma folha de oliveira, aquele simples gesto gritou esperança. Não era apenas um sinal de que as águas haviam diminuído, era um sussurro de que a vida, mesmo diante da destruição, encontrava maneiras de renascer. Os dias que se seguiram foram de expectativa. Mais uma vez, Noé soltou a pomba, e quando ela não retornou, seu coração se encheu de um misto de alívio e reverência. A terra estava pronta para receber novamente seus habitantes, mas era uma terra diferente, limpa, silenciosa, como uma página em branco à espera de uma nova história a ser escrita. Quando finalmente Noé, sua família e os animais pisaram novamente no solo, deve ter havido uma mistura de emoções: o alívio de sentir a terra sob os pés, mas também a estranheza de um mundo que parecia ao mesmo tempo familiar e completamente novo. Era como se a própria criação estivesse aguardando para ver o que viria a seguir. Cada passo era um gesto de renovação, cada suspiro um lembrete de que eles haviam sido poupados por um propósito maior. Noé, tomado por um profundo senso de gratidão, não hesitou. Ele construiu um altar, usando as pedras do próprio solo que Deus havia renovado, e ofereceu sacrifícios. A fumaça subiu ao céu, carregando consigo não apenas o aroma do sacrifício, mas também o reconhecimento da soberania divina e da fragilidade humana. Foi um momento de conexão entre o Criador e a criação, um pacto silencioso de respeito e esperança. E então, como resposta divina à devoção de Noé, o céu, que antes havia se fechado em ira, se abriu em um gesto de graça. O arco-íris, em suas cores vivas, surgiu entre as nuvens. Não era apenas uma visão, era uma promessa, um símbolo eterno da aliança de Deus com a humanidade. Cada cor parecia sussurrar algo: amor, compaixão, renovação, perdão, esperança. O arco era como um lembrete de que, mesmo nas maiores tragédias, havia espaço para misericórdia. Imagine o impacto daquele momento. Noé, ao olhar para o céu, compreendia que o arco-íris não era apenas um espetáculo de luz e cor, mas uma mensagem. Nunca mais as águas destruiriam o mundo. Deus, em sua infinita paciência, estava oferecendo à humanidade uma nova chance, um novo começo. Mas esse arco era mais do que uma promessa de proteção, era também um lembrete de responsabilidade. A terra estava em suas mãos, e o que fizessem dali em diante definiria o futuro. Aquele arco nos céus não fala apenas do passado, mas ecoa até hoje em nossas vidas. Ele nos lembra que, por mais devastadoras que sejam as tempestades que enfrentamos, sempre há um recomeço esperando por nós. Que a graça pode brilhar mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nos desafia a sermos guardiões deste mundo, a respeitarmos a criação e a vivermos com o coração voltado para o bem. Noé e sua família se tornaram os pioneiros de uma nova humanidade. O que eles sentiram ao ver aquele arco-íris pela primeira vez? Talvez fosse uma mistura de alívio e reverência, de gratidão e responsabilidade. Eles haviam testemunhado o poder de Deus, mas também sua misericórdia. E naquele instante, no silêncio do recomeço, a vida lhes oferecia uma página em branco. Assim como Noé, nós também caminhamos sob o arco-íris da promessa divina. Que possamos olhar para ele com os mesmos olhos de admiração, e que suas cores sejam para nós não apenas um lembrete do passado, mas um chamado para um futuro que honre a graça que nos foi dada. A história do mundo antes do dilúvio não é apenas um relato sobre o passado. É um convite à reflexão sobre nosso presente e futuro. Será que aprendemos com os erros do passado? Estamos cuidando da criação ou seguimos repetindo os mesmos padrões de corrupção e violência? Se esse vídeo te fez pensar, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de conferir nossos outros vídeos, onde exploramos mistérios e histórias fascinantes como esta. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe sua jornada e até o próximo vídeo.